assunto do momento no Palmeiras é a possibilidade do Abel Ferreira assumir a seleção, hein? Será que procede? Mais cedo aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, você conferiu a informação do nosso Mauro César Pereira. O Mauro trouxe aqui durante o Bate-Pronto que a CBF tem várias ideias. E uma delas envolve o Abel Ferreira, depois de não receber uma sinalização positiva do Carlo Ancelotti, o Edinaldo Rodrigues, a direção da CBF começa a trabalhar com outras ideias, outros nomes, e um desses nomes seria o do Abel Ferreira. O Mauro até citou que a CBF estuda uma possibilidade de ter o Abel Ferreira já na data FIFA de junho. O Abel Ferreira comanda a seleção brasileira nos 2 jogos das eliminatórias, depois viaja para os Estados Unidos, comanda o Palmeiras no Mundial de Clubes, nesse novo formato prometido pela FIFA da Copa do Mundo de Clubes, que você confere aqui na Jovem Pan. E após a participação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, aí ele assumiria em definitivo o comando técnico da seleção brasileira. Se vai conseguir convencer o Abel, aí é outra história. Se vai conseguir convencer o Palmeiras, a Leila Pereira, a liberação, aí é outra coisa. Mas esse é o plano da CBF, é um dos planos que tem a Confederação Brasileira de Futebol. E lá no Castelão, a Leila Pereira falou sobre o assunto e o Abel Ferreira. Começando pela Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que eu acabei de receber aqui, hein? Ela disse o seguinte, em entrevista ao pessoal da transmissão, né? Abre aspas, nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação. E a Leila ainda pontua aqui, ó. O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos, fecha aspas. Portanto, aqui o posicionamento da Leila Pereira sobre o assunto. Agora o Abel Ferreira, que foi questionado na entrevista coletiva pós-jogo, a vitória do Verdão por 1-0 contra o Ceará na Arena Castelão, abre aspas para o Abel Ferreira. Eu já disse isso publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E estou aqui há 5 anos. É algo que me identifico muito aqui no Palmeiras. É o que fazemos aqui. É uma honra ver o nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas tenho um contrato com o clube. O meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras. Não posso dizer mais do que isso, fecha aspas, tá aí, portanto, essa foi a palavra do Abel Ferreira. Então, a gente trouxe aqui a informação e o posicionamento do Abel, da Leila. Não se sabe também se a CBF desistiu completamente, 100% do Carlo Ancelotti, né? Porque a todo momento sai ali uma nova informação e todo mundo quer ser, como disse o Mauro César mais cedo na programação esportiva da Jovem Pan, o pai do furo, né? Enfim, tá todo mundo querendo cravar o técnico da seleção brasileira sem efetivamente estar acertado ou com algum contrato assinado. Mas, ô Vampeta, tá aí, hein? Essa possibilidade existe do Abel Ferreira assumir a seleção. Se ele vai topar, se a CBF vai conseguir convencer o Abel Ferreira, aí é outra coisa, mas essa possibilidade existe no momento do Abel ser o novo técnico da seleção, Vamp. Assim, esse filme aí, né, a gente não sabe como vai terminar. Aí depois vai falar aí que já falou que vai entrar em contato de novo com o Ancelotti, tem Jorge Jesus, aí já Abel. A verdade é que a gente está aqui, todo dia está dando notícia, tem que debater, né, o Abel é um nome interessante mesmo, que trabalha aqui no Brasil, vem ganhando tudo. Agora o cara tem contrato com o Palmeiras e a Leila pretende terminar seu mandato ao lado dele, junto. Vamos guardar cenas dos próximos capítulos. Eu só estou me divertindo. Outro dia eu falei aqui que o Ancelotti não tem informação de ninguém, não tem fonte, não tem cachoeira, não tem filho. Eu fico deduzindo, fico pensando no União. Por que você achou que o Ancelotti não vinha para a seleção brasileira? Você falou com tanta convicção, não vem. Não tem informação, mas não vem. O Ancelotti vai vir para o Brasil,
Aí o Milan tá lá para derrubar o treinador, a Juventus também, seleção italiana ali, a praia dele é a Europa. O que é que ele ia vir fazer? O sonho de jogar uma Copa do Mundo, sabendo a fumaça que tá aqui, e o Brasil pode inteirar aí, 24, se não ganhar, fica 28 anos, né? Se não ganhar, vai para 28. Vai para 28. Uma fumaça, isso tudo ele deve saber, né? E quando o Abel fala assim, ordem e progresso, essas coisas aqui que ele disse, quer dizer que ele não vai sair, Vamp? Eu amo a bandeira do Brasil, a ordem e progresso, é a cascata. Então quer dizer que você acha que ele pode... Não tem nada a ver essa declaração aqui dele. Não tem nada, eu sou brasileiro, já cantei o hino pra caramba do Brasil lá. Eu só sei a primeira parte, eu fico lá na TV Brasil, de manhã cedo, quando abre a jornada, abre com o hino nacional. Todo dia eu tento pegar e não consigo a segunda parte. TV Brasil, passa todo dia, começa a jornada você cantando o hino, a cultura lá na cultura. Eu não vou, não aprendo. Agora que na sua época de jogador você tinha que cantar o hino também. Eu nem aprendi todo. Não, até a primeira parte eu vou bem, a segunda eu quebro. Aí tem que ir só na enrolação com a boca ali. Poucas pessoas sabem cantar o hino todo, viu? Eu fico pensando aqui, se os deputados, senadores, presidente da República, o próprio Congresso, o próprio Judiciário, todo mundo sabe cantar o hino. Eu sei que os militares sabem. Sabe. Tiro de guerra, sabe? Mas demais cantar esse hino é grande demais, irmão. Aí ele já viu ordem e progresso. Cascata, viu, Abel? Cascata, né? Cascata. Ordem e progresso. Que ordem e progresso? Ordem e progresso. Ordem e progresso o quê que ele quer dizer? Ordem e progresso. Ele quer dizer o quê? Que ele vai continuar no Palmeiras, assim? Ordem e progresso. Eu vi ele falando aí, eu tava lendo aí também. Vou progredir aqui, não sei. Sei lá, não. Me encanta, tá igual o Ramon Dias. Me encanta Íntias de Corinthians. Aí, me encanta esse povo brasileiro. Encanta, queria colonizar nós, tomar todo o Ordem e progresso quer dizer o quê? Que ele tá reforçando o compromisso dele com o Palmeiras? Sei lá, eu não entendo disso aí, não. Eu sei que na história os caras invadiu, matou o índio, queria levar pau ao Brasil. Queria tudo e fica aí, colonizou, estamos aí, todo mundo aí. Capitania hereditária, isso eu sei. Agora, ordem e progresso tá na bandeira. Que nem a camisa, se for vermelha da seleção, é um absurdo, né? Não, mas isso aí parece que não procede, né? Isso aí da camisa vermelha saiu, mas parece que não procede. Até a CBF... Eu acho que se não falasse nada, vamos fazer uma terceira camisa aí, a Nike vai lançar a terceira camisa... em homenagem lá ao jogo de 1900, ninguém ia falar nada. Mas quando falou que mexeu no azul, aí que deu, né? Agora, meia-noite e 8, grandes reflexões. Porque teve a camisa de preta em homenagem que fizeram lá pro Vinícius Júnior. Ninguém reclamou. Sim. Não teve a preta? Que foi o negócio do racismo. Eu não vi polêmica nenhuma. 5 minutos, você já questionou se o judiciário sabe cantar o hino do Brasil? Câmara do Senado... Se os deputados sabem cantar o hino... Assim, você deu uma volta pra falar desse negócio do Abel? Porque tem ordem e progresso. O Abel sabe o hino também? Eu não sei. Ordem e progresso eu não entendi nada que ele falou. Bruno Prado, tá aí. O Abel Ferreira se pronunciou sobre o assunto de seleção brasileira, que para ele é uma honra, né, ter o nome vinculado a uma das grandes seleções aí do futebol, mas que ele tem um compromisso dele no Palmeiras, tem contrato com o Palmeiras. É um momento que o Verdão também quer renovar o contrato do Abel Ferreira, a Leila deixou claro, tem essa intenção de renovar com o Abel, oferecer mais 2 anos de contrato. O contrato dele vai até o fim de 2025, o mandato da Leila até o fim de 2027. Quer oferecer mais 2 anos de contrato pro Abel Ferreira, que faz um dos grandes trabalhos aqui do futebol brasileiro. É o trabalho mais longevo do nosso futebol, né? O do Abel Ferreira, que chegou lá em 2020 ao Palmeiras. E agora, seleção brasileira, entrando na pauta da seleção brasileira, o Dorival. Bruno. Então, eu imagino que não tenha ainda nenhum contato oficial com o Abel, não sei se vai ter. O nome que o Edinaldo quer desde 2023 é o Carlo Ancelotti. E aí não conseguiu em 23, o que tudo indica não vai conseguir agora, enfim, ainda informações desencontradas, vamos ver, mas a princípio não. E o Abel passa a ser um nome natural, o Abel e o Jorge Jesus, né? São treinadores, o Abel está aqui ainda, Jorge Jesus passou aqui pelo futebol brasileiro com sucesso, treinadores vitoriosos aqui, então eles são nomes naturais. Nesse momento da seleção brasileira, no momento que os técnicos brasileiros são vistos com desconfiança, então o Edinaldo quis um nome mundial, se não conseguir mesmo, ele vai apostar em um dos 2 portugueses que passaram com sucesso aqui no Brasil. Se por algum motivo nenhum dos 2 quiser,
Eu acho que o Jorge Jesus é um nome mais fácil hoje de conseguir do que o Abel. Se fosse fazer é um puro palpite, né? Acho que nem o Edinaldo sabe quem vai ser o próximo técnico. Eu acho que vai ser o Jorge Jesus, o próximo técnico da seleção, porque é mais simples, mais fácil, deve sair do Al Hilal, eu acho que é mais fácil. Eu acho que vai ser o Jorge Jesus. Mas se por algum motivo Jesus não quiser e Abel não quiser, o Edinaldo vai ficar perdidinho. Mas o meu palpite é que o Jorge Jesus vai assumir a seleção. Saiu até uma informação de que o Jorge Jesus não gostou dessa história de ser o plano B, que ele quer chegar com tudo. Tem que ser uma chegada triunfal na seleção brasileira, impondo respeito. E quando você é o plano B, a CBF não mostra que você, né, de alguma forma era ali a prioridade, ele acha que isso pode fazer com que você não passe talvez tanta confiança aos jogadores, né, ao plantel de jogadores que você vai comandar. Foi a informação que saiu aí de bastidor, que ele não gostou muito dessa história de ser o plano B, o Jorge Jesus, hein? E tem o Abel Ferreira. E vira e mexe, aí Monteiro. As pessoas comparam o trabalho dos dois portugueses, né? Sim. O Jorge Jesus no Flamengo, o Abel Ferreira no Palmeiras, e não só em termos de títulos, mas também de futebol jogado. E agora tem essa possibilidade do Abel Ferreira com a possível desistência, né? Todo mundo fala que tá difícil hoje o Ancelotti acertar com a seleção, dessa possível chegada do Abel Ferreira. É difícil, né, Pedro, falar sobre isso, porque a seleção o Edinaldo, né, já tentou aí muitos nomes, né, ou já falou muito sobre nomes diferentes, então foi lá no Diniz, depois o Ancelotti, depois o Dorival, depois voltou a história do Ancelotti, depois o Jorge Jesus parecia muito forte, depois o Ancelotti de novo, aí agora de novo o Jorge Jesus, aí agora aparece também o Abel Ferreira, a informação que o Mauro trouxe mais cedo. Saiu numa rádio muito importante lá da Espanha, né? A Cadena SER, que as conversas entre Ancelotti e seleção brasileira, leia-se Edinaldo, foram retomadas e que o Brasil vai esperar até o clássico entre Real Madrid e Barcelona, que acontece no dia 11 de maio, que é o último jogo que pode decidir algo aí para o Ancelotti nessa temporada. A diferença entre eles é de 4 pontos no Campeonato Espanhol. O jogo acontece em Barcelona, no Estádio Olímpico de Montjuïc, onde o Barcelona jogou hoje contra a Inter de Milão, o jogo de ida da semifinal. Se o Real Madrid vencer esse jogo, ele traz a diferença para 1 ponto. E aí, faltando ali 3, 4 rodadas, a briga pelo título fica um pouco mais aberta. O Vamp estava lembrando aqui, o último jogo do Barcelona é um jogo muito difícil contra o Atlético. Ele tem o Vila Real também, que não é um jogo fácil. O Vila Real que é vaga nas competições europeias, né? O Atlético Bilbao é o último jogo do Barcelona em San Mamés. O Atlético Bilbao que nessa quinta joga a semifinal da Europa League contra o Manchester United e tem uma motivação extra porque a final da Europa League vai ser na casa dele em San Mamés nessa temporada, em Bilbao, no País Basco. Então, assim, tem esse cenário aí que surgiu na imprensa espanhola hoje, mas, assim, ultimamente tem sido muito difícil confiar em algo, acreditar em algo, porque essas informações elas vão mudando muito a todo tempo, né? Coisas muito diferentes acontecem no mesmo dia, num espaço ali de poucas horas, então eu não faço a menor ideia do que vai acontecer com a seleção brasileira. Tenho o mesmo palpite do Bruno, acho que vai ser o Jorge Jesus, o treinador, é o que está mais perto, é o que está mais fácil, ele quer muito treinar a seleção tem um panorama de muita dificuldade para conseguir trazer quem ela quer, que no caso é o Carlo Ancelotti. Então, eu acho que isso deveria se definir um pouco mais rápido. Estamos a menos de um mês, ou um pouco mais de um mês, melhor dizendo, do jogo da seleção brasileira contra a data FIFA dupla, né? Jogo contra o Paraguai em São Paulo, na casa do Corinthians, e o jogo contra o Equador em Quito. Primeiro Quito, depois São Paulo. 2 jogos difíceis, não no sentido da classificação, mas são 2 desafios, né? O Equador faz uma ótima campanha nas eliminatórias, é o segundo, terceiro colocado. O Paraguai vem de 7 jogos de invencibilidade, então não vão ser jogos fáceis. Já não seriam naturalmente. Nesse panorama de bagunça total, sem um treinador, com a seleção completamente desfigurada depois da pancada que tomou na última data FIFA, vai ser mais complicado ainda, né? Então, assim, segue muito caótico o cenário da seleção brasileira pensando na Copa. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Canelado, o pessoal da Jovem Pan falando muito sobre essa possibilidade do Abel. A grande verdade é que o jogo de hoje saiu do foco, né? Essa vitória para cima do Ceará acabou saindo do foco e tendo só essa questão da seleção brasileira e a possibilidade de a gente perder o Abel. A gente sabe que o Abel já vem sendo ventilado,
já vem sendo anexado, né, a possibilidade a ele, essa questão dele assumir a seleção brasileira. Muito se falou aí no Ancelotti, mas parece que o negócio não andou mais. Então, hoje, principalmente, vem se falar muito pelo Jorge Jesus. E aí o Mauro, no bate-pronto, no programa mais cedo da Jovem Pan, veio trazendo essa bomba aí, falando que o Abel fecharia com a seleção. E aí já trouxeram até a possibilidade do Abel fazer a convocação, treinar a seleção nos dois jogos da eliminatória, voltar para o Palmeiras e ficar no Palmeiras até o Super Mundial. E, cara, a gente perdeu o Abel. Sinceramente, eu acho uma possibilidade pra gente bem ruim. Até porque quem conseguiríamos colocar no lugar da Abel hoje? Com a qualidade que ele tem. Já foi muito questionado o trabalho do Abel, mas hoje ele já voltou a mostrar a qualidade dele, porque esse elenco estava em reconstrução. Ainda está. Então hoje ele conseguiu já dar mais uma cara a esse Palmeiras, as peças vão se encaixando, o elenco foi montado com o aval dele, e hoje a gente perder o Abel seria muito ruim. Agora eu acho que sinceramente a melhor opção para a seleção seria o Jorge Jesus. Não, porque eu não quero que o Abel saia do nosso Palmeiras, mas sim, o Jorge Jesus, para mim, eu acho que é mais fácil, não ia mexer com ninguém aqui do Brasil, tá lá no Al-Hilal, então não teria nenhum problema nisso aí. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião, o que você acha? Você acha que a Leila tem que realmente travar? Será que o Abel aceitaria? E é vespeiro aquilo ali, né, cara? O Dorival mesmo que saiu agora, ele não escalava, só eram os empresários que faziam a escalação praticamente. Enfim, participa com a gente aí, deixe seu comentário e a sua opinião sobre isso. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.